Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 9 de março de 2015, uma segunda-feira, 19 horas e 48 minutos, 23 graus na cidade de Jaú. Nós estamos com o Wagner, lá de São Paulo, capital, mandando boa noite a todos, viu? Então, nós estamos estudando o Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Nós estamos no melhor da situação, porque nós já fizemos esse retorno. Nós vamos fazer o inverso agora, que é o mais gostoso, né? Se eu fosse um garoto de 20 anos, eu diria assim, só alegria. Daqui para frente é só alegria, né? O duro é de lá para cá. De lá para cá que é o complicado. Muito bem. Item 4, influência do organismo. Questão 367. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Por que será que Kardec fez essa pergunta? O espírito, ao unir-se, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Uma pergunta interessante, não é? Porque ele quer saber se tem alguma ligação profunda, se o espírito faz essa ligação com naturalidade, se não há nenhum problema para o espírito. Assim, não é isso que ele está perguntando? Ele não quer saber isso, né? Se a natureza do espírito se coaduna com a natureza da matéria, não é? Não é essa a pergunta que ele está fazendo? Ele quer saber isso. Então, a resposta dos espíritos, preste atenção. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, tem nada a ver espírito com corpo. É a mesma coisa que você vestir uma roupa. O que tem a ver a roupa com o corpo? Rigorosamente nada, porque nós nascemos nus. Se ficarmos nus, só tem uma desvantagem, é que aos olhos das pessoas maliciosas, você está nu, então você está sujeito a vexame, está sujeito a passar vergonha. Né? Mas rigorosamente, as intempéries elas podem ser resolvidas de outras maneiras. Para o frio, você pode fazer uma fogueira, se abrigar do frio. Uma fogueira, os primitivos viviam assim. Né? Quer dizer... Bom, também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a roupa é só um acessório. Se você tirar a buzina do carro, o que acontece? Nada. Não é? Eu estou querendo fazer comparações que nos dê parâmetros para entender a resposta dos espíritos. A impressão que dá é que a gente não é espírito, é que a gente é matéria. Não é a impressão que a gente tem? A gente é só matéria. Não é? Pô, nós estamos tão intimamente ligados com o corpo, nós estamos tão habituados, eu, né, depois de 63 anos ligados com o corpo, é tanto hábito, né? Aquela história de deitar, dormir, levantar, trabalhar, deitar, dormir, levantar, trabalhar, uma dorzinha aqui, um negocinho ali, uma unha encravada, uma dorzinha de cabeça de vez em quando, né? E a gente se envolve tanto com a matéria que a gente acaba fazendo essa confusão. E a nossa natureza, é isso que eles querem destacar, a nossa natureza não tem nada a ver com a natureza material. A materialidade da vida, ela é circunstancial. Ou seja, nós podemos, eventualmente, viver em nossas vidas, como encarnados, uma circunstância boa e uma circunstância ruim, não podemos? Mas isto é circunstancial, não é a normalidade. É isso que eu quero dizer, não é? Estou vivendo um momento ruim da minha vida. Fica tranquilo, confia em Deus, que isso passa. Não é? Assim é para o espírito, o corpo. É uma anormalidade temporária, passageira, apenas isso. É esse tipo de conscientização que nós precisamos fazer e amadurecer dentro de nós, para que nós possamos ter os nossos parâmetros, eles não têm que ser a matéria.
Não, absolutamente. Uma boa casa é bom, é necessário, é nossa obrigação. Um bom carro é necessário, e é nossa obrigação. Vestir-se bem, comer bem, ter conforto, tudo é necessário, é nossa obrigação. Mas jamais valorizar isto além do que ele realmente tem valor. Como? Uma vez encarnado, fica meio perdido. Claro, natural. Por isso que é um mundo de prova e expiação. Entendeu? Na realidade, nós estamos para a vida espiritual como o bandido está para a vida material. O bandido só cria problema, só faz desordem, só cria dor, empecilhos, enfim, o bandido não quer nada de bom. No mundo dos espíritos, se nós fôssemos levados a morar num mundo com qualidade moral, no mundo onde a evolução moral fosse muito maior do que a nossa, nós seríamos uma tribulação, nós seríamos um problema grave no meio social desse mundo, porque nós não temos qualidade moral. Então, quando o espírito encarna, ele fica meio... Entendeu? A carne, na realidade, para muitos espíritos, é um esconderijo. Ele está se escondendo de si mesmo, daquilo que ele fez errado, dos compromissos que ele assumiu em outra encarnação, da violência que cometeu, das atrocidades que cometeu, porque no mundo dos espíritos não tem como se esconder. Nós, no mundo dos espíritos, ficamos a nu do ponto de vista moral. Ficamos a nu. Todo mundo sabe o que você fez, o que você fez, o que você cometeu, o que você pensa, o que você é. Não tem como na carne a possibilidade de você ser hipócrita. Aqui, a maioria é hipócrita. Ele ri quando quer chorar e alisa quando quer bater. Essa é a nossa realidade. Eu não estou aqui falando alguma coisa de absurdo. Não é essa a realidade do nosso mundo? Então, aqui no nosso mundo tem uma frase que define bem isso. Diz assim, coração é terra que só Deus passeia. Por quê? Porque o cara está sorrindo para você, mas está querendo mandar você para aquele lugar. É a hipocrisia humana, não é? Que é fruto do egoísmo, que é fruto do orgulho, né? Que leva o homem a agir de maneira dissimulada. Eu tenho uma algeriza nisso, sinceramente. Eu prefiro que a pessoa chega para mim e fala assim, olha, você é isso, você é aquilo, você não presta, você é bruto. Fale para mim o que eu sou, de verdade mesmo. Fale para mim o que eu sou, mas não seja dissimulado. Não venha alisar, não venha dar tapinha nas minhas costas. Um dia dentro de um centro espírita, eu falei isso pro cara. Eu não gosto de tapinha nas costas. O cara vem me dar tapinha nas costas. Eu não gosto de tapinha nas costas. Eu gosto de quem me fala a verdade. Porque eu sabia com quem eu estava falando. E não deu outro. Foi aquele que foi o peão, que foi o protagonista da situação. Entendeu? Então, esse é o problema da humanidade. Tá? Esse é o problema. Nós nos escondemos a carne, escondemos aquilo que somos, mas em estado de erraticidade, nós não temos condição de fazer isso. Tá? Porque a carne é uma situação, mas o espírito tem uma natureza completamente diferente da natureza material. Às vezes omitir uma verdade para não ofender uma pessoa é coisa ruim. Olha, nós nunca, basicamente, em princípio, nós nunca devemos ser omissos. Porque o bom amigo, o amigo verdadeiro, não é aquele que fala mentira. Toda vez que alguém chegar para você e te elogiar, precisando criticar... Aquela pessoa não está preparada para ouvir. Tá. Mas é aquela que você acha que não está preparada para ouvir, que precisa ouvir muitas vezes. Você tem que ter o critério e o bom senso de avaliar. Entendeu? O fato é que o verdadeiro amigo é o cara que te critica, porque ele te quer bem. Quando o cara te critica e diz para você, olha, não faça assim, você está agindo errado. Se você tiver mais amizade, você é um burro. Não age dessa maneira, cara. Se eu não estou te falando, pô, eu estou vendo que você está fazendo errado, quando você tem mais intimidade. Né? Quando você não tem muita intimidade, cuidado, companheiro, seja mais, né? Seja mais complacente, seja mais criterioso, né? Seja mais prudente nas suas ações e tal. Né? Mas é obrigação falar, é o nosso dever falar. Tá? Sempre a verdade. É claro que a verdade ela pode ser dita de 1000 maneiras. Né? Você pode dizer uma verdade ofendendo, e você pode dizer uma verdade de tal maneira que você atinja a pessoa no problema que ela precisa ser atingida,
e não ofenda a pessoa, não toque, não toque na sua sensibilidade. E o maior problema das pessoas é esse excesso de sensibilidade, tá? Que leva à inimizade, muitas vezes. Eu não tenho medo, para os meus amigos, de falar a verdade, viu? Eu não tenho medo, porque eu sempre entendi assim, o bom amigo é aquele que te aponta os defeitos. O mau amigo, às vezes o inimigo, é aquele que só te aponta as suas virtudes, tá? Porque ele quer a sua derrocada. Quem te aponta defeito quer o teu bem. Quem aponta só as virtudes, ele quer a tua derrota. Ele quer a tua infelicidade. Né? Então, arrume o meio, viu? Arrume o meio e fale sim, por que não? A pessoa esteja sóbria para entender o que ele estava falando, né? Não pode estar bêbado, não pode estar drogado. Aí já mudou de situação, né? Aí nós não estamos falando de uma situação de normalidade. Porque assim, eu tenho... para entender bem, é o seguinte princípio. Eu particularmente, ajo da seguinte forma. Particularmente, Luiz Herrera, tá? Eu só ajudo alguém que pede ajuda. Se alguém vier me pedir ajuda, esse problema passa a ser meu. Eu começo, a partir daí, a fazer parte do problema da pessoa. Se não pede, é problema dela. Se a pessoa está numa situação como essa, de droga ou de álcool, e ela está nesse caminho, chafurdando na lama, é porque ela não quer a opinião de ninguém. Ela deixa bem claro. Então, a melhor coisa é assistir de longe, faça uma prece. Essa é a minha pessoa, desde eu não sei. Faça uma prece muito sentida, muito bem feita. Peça que os bons espíritos inspirem bons pensamentos. E normalmente o que acontece é essa pessoa se aproximar, aí você fala tudo aquilo que é necessário. Se isto vier a acontecer. Se não, se Deus não interfere na vida de ninguém, se ele criou uma lei chamada livre-arbítrio, e os espíritos, o mais evoluído que seja o espírito, não tem o direito de interferir, quem somos nós para interferir na vida de alguém? É decisão dela. É decisão dela. Às vezes a pessoa tem que passar uma encarnação, 2, 3, 4, 5, até ela saturar daquele problema para ela, a partir daí, tomar uma iniciativa de mudar. Eu acho que não é normal a pessoa fazer. Desde que ela envolvesse só ela, se ela fosse cuidar da vida. Nenhum viciado se envolve só assim. Nenhum viciado. Quando alguém se vicia em alguma coisa, ele vicia a família inteira, de cabo a rabo. Por menos que a gente seja ligado à pessoa, a gente acaba sendo influenciado. Eu e Yara, nós temos um sobrinho, que inclusive é evangélico agora, é pastor de igreja. Esse menino nós vimos crescer. Ele foi no nosso casamento, ele era praticamente de colo. No nosso casamento não, no nosso noivado. Era praticamente de colo. Esse menino, um menino excelente, um menino boa índole, um bom menino do bem. Se viciou, então, começou a andar com uma companhia, a gente ficava triste de ver aquela situação. E a mãe é uma batalhadora, o pai é um batalhador, embora tivesse problemas com o menino, o pai é um pouco chucro, sabe? Mas a gente se condói da situação, você fica entristecido, quer dizer, você acaba, por extensão, envolvido com o problema. Tentei ajudar uma vez, nem falei diretamente, tentei. Falei, eu vou em tal lugar, você quer ir comigo? Eu não vou com ninguém em lugar nenhum, não. Desse jeito, como se eu fosse um inimigo dele, como se eu estivesse fazendo um convite às avessas para ele. Entendeu? Eu queria levar ele comigo, ver se eu conseguia extrair alguma coisa dele, conversar assim informalmente com ele, ver se eu conseguia uma brecha para ajudar, mas quem não quer ajuda, esquece. Quem não quer, a mãe batia nele, botava ele num canto da parede, dava tapa na cara dele, ele se protegia dos tapas da mãe, não respondia, não erguia a mão para a mãe, não falava absolutamente nada, e a mãe batia nele constantemente. Já homem, viu? 18, 19 anos de idade. Quer dizer, você de fora, parente, estranho, eu sou concunhado da mãe dele. Você imagina, eu vou fazer o quê numa situação dessa? Falar o quê? Então, a gente tem que sempre que medir. Quando é um irmão, quando é um amigo próximo, né? Por exemplo, os companheiros do centro espírita, nós temos o dever. É dever nosso. Ó, cuidado, fulano, você está entrando numa maré errada. Cuidado. Cuidado com os espíritos, você tem conhecimento. É nosso dever. Mas aí nós estamos em família. É gente que tem conhecimento, é outra cabeça. Entendeu? Agora, quando não tem, não quer ajuda, a melhor coisa, assiste de longe e não comete os mesmos erros, né? Porque o erro do outro tem essa função em nós, né? E nos ajudar a não cometer o mesmo erro. Vamos lá, 368.
as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união com o corpo? Ou seja, todas aquelas faculdades, né, que nós temos, expansibilidade, retrabilidade, o fato de se locomover com facilidade, enfim, todas as qualidades espirituais, né, porque como espírito nós temos. Ele quer saber se, depois da união com o corpo, essas faculdades elas também podem ser exercidas com a mesma liberdade que em estado de erraticidade. Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos, que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Ou seja, fica muito diminuída essas possibilidades, né? Inclusive, dependendo do grau de inteligência que a pessoa, que o espírito tenha, e dependendo das experiências que ele precisa realizar, até a inteligência fica diminuída, né? Ou assim, impossibilitada de ser manifestada na sua plenitude, porque ele precisa de outras experiências, poder vivenciar outras experiências. 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Deu para entender a pergunta deles? Está clara a pergunta para vocês? Se a gente pegar um vidro opaco e tentar transmitir luz, né? Ele está aqui. Transmitir luz através dele, o que acontece? Nada. Você não consegue. No transparente, sim, né? Ela vai refracionar, né? Dependendo, vai dar refração, porque o vidro, uma parte do vidro vai transmitir assim, a outra vai transmitir assim, então a luz não vai sair com a mesma direção, mas ela vai ser vista do outro lado, né? Mas no vidro opaco não tem como. E eles respondem sim, e bastante opaco. Ou seja, as nossas qualidades como espírito, né? As nossas faculdades estão completamente ou muito embotadas, né? Pelo corpo físico. Por isso, essa confusão do homem, de não acreditar na imortalidade da alma. Porque ele se acha um ser mortal. Ele se entende um ser mortal. Né? Para muitos, não, eu não vejo nada, pô. Já dissecaram animais, já dissecaram seres humanos e não vão encontrar a alma. A alma não existe. Nós somos seres humanos. Montar um completo domínio do espírito tem no corpo, né? Ele tem um domínio tão completo que dá a impressão que não existe nada além do corpo. O completo domínio do corpo e a subjugação do corpo sobre o espírito, que é o pior. Que é o pior. Porque existem faquires e homens na Índia que trabalham uma vida inteira para dominar o corpo. Eu vou falar uma coisa aqui que não é agradável, mas para vocês terem uma ideia. Eles conseguem soltar um pum pelo pênis. Já viram isso? São aqueles faquires indianos, aqueles... Como é que tem o nome? Seu nome Os Beatles iam muito a esses lugares, procuravam esses caras, esses mestres e tal. Eles têm um domínio tal do corpo, eles se penduram com ganchos, sabe? Eles têm um domínio tal do corpo que é uma coisa incrível. Deito em prego, uma coisa incrível. Aqueles que realmente são realmente verdadeiros mesmo. Tem muita banda lá também, né? Mas aqueles que trabalham uma vida inteira nesse domínio, eles dominam o corpo, dominam a dor. Primeiro princípio, Kardec, ele foi sacerdote druida, todos sabem disso. Em outra encarnação, tinha o nome de Allan Kardec, lembra? E o druidismo, para ser um sacerdote druida, o cara tem que estudar 20 anos, no mínimo, para ser um sacerdote druida. Tá? E o druidismo diz o seguinte: começa a se conceber, começa a se entender que alguém está evoluindo espiritualmente a partir do momento que ele começa a dominar a dor. São os princípios do druidismo. Então, nós temos que aprender a dominar a dor. E esses caras dominam o corpo de tal maneira que a dor é uma coisa que, é claro que eles sentem, mas eles dominam essa dor, eles sabem dominar a dor. Então, num estado adverso, eles dominam a mente de tal maneira que a mente vai controlando o corpo. Lembra do filme chamado Kung Fu? Lembra desse filme? A série Kung Fu?
Aquilo, do ponto de vista do sacerdote... Como é que é? David Carradine. Do ponto de vista da religião, ele foi um sacerdote, né? Ele, não sei se é na China, no Japão mesmo. Hã? Gafanhoto. Ele brincava que era gafanhoto. Mas ele foi um sacerdote, ele aprendeu a dominar a mente. Lembra que ele vai sair como é que chama? Convento, como é que chama? Do templo. Para sair do templo, ele tem que se marcar com as marcas do dragão. Ele tem 2 marcas do dragão aqui no braço. Ele pega um pote fervente e abraça e ergue. Né? Para fazer essa marca, o cara tem que chegar a esse ponto e dominar a dor de queimar os 2 braços e segurar o pote no alto. Né? Olha o que é o domínio da mente. É possível fazer isso. Né? É possível fazer isso. Muito tal, né? Eles estudam muito taoísmo. É o domínio da mente. É o domínio da mente sobre o corpo. Né? Então tem um dos filmes que eu me lembro dele, ele é aprisionado, ele vai para os Estados Unidos por alguma razão, não lembro qual, mas ele é aprisionado num lugar e o cara coloca ele numa cela que era considerada cela de castigo. E essa cela era num pátio, ele era colocado num buraco de talvez 2,5 por 2 por 2, alguma coisa assim, né? E em cima uma tampa de zinco. Vocês imaginam, um buraco no chão, uma tampa de zinco em cima, um sol o dia inteiro em cima, né? Esquentando aquele troço. Bom, é muito forte para aguentar um dia ali dentro, muito forte. E o cara vai, depois de 2 ou 3 dias, vai ver como ele está e não tem uma gota de suor. Uma gota de suor. E o cara pergunta para ele, como é que você faz isso, né? É humanamente impossível um troço desse. Não, é possível. Teve um cara, né, que ele atravessou o rio na Europa, estava, acho que era 30 graus abaixo de zero. E ele conseguiu atravessar sem sofrer hipotermia, sem nada. É porque hipotermia é evidente, no caso. Ele fez um controle lá, ele fez um exercício antes, atravessou a nave, saiu do outro lado. Depois, é claro, agasalhou tudo e tal, mas fizeram as medições, acompanharam as medições, só isso aí até Então é possível dominar o corpo. Isso é possível. Né? Então, quem domina o corpo é o espírito. Mas, normalmente, o que acontece? Acontece o processo inverso. Acaba o corpo dominando o espírito. E a gente permite isso. A gente acaba permitindo, porque a gente não acredita na imortalidade da alma. Né? Não acreditando na imortalidade da alma, a primeira coisa que o cara não acredita no espírito, não acredita na essência. O corpo é o corpo, morreu, acabou a vida, acabou tudo. Né? Materialismo o materialismo acaba levando ao ateísmo. São 2 inimigos muito, muito grandes, muito poderosos da humanidade. Porque isso leva a quê? Ao egoísmo. Se minha vida é só essa, e se a vida aqui é boa, tendo muito dinheiro, então eu vou fazer o que for possível, o necessário para ter dinheiro. Não importa se eu vou enganar, se eu vou matar, se eu vou estuprar, se eu vou roubar, não importa se eu vou enganar uma nação inteira, como é o caso do Brasil, né, para ter dinheiro. Um cara do segundo escalão, hein, de funcionários da Petrobras, falou para a polícia, se foi a semana passada, hoje, que ele tem 100 milhões de reais para devolver de propina que ele recebeu. 100 milhões de reais. O que é isso, gente? Isso é corrupção. Não é só corrupção. Isso é o fato da pessoa não ter o conhecimento e a convicção da imortalidade da alma. Porque se ele tivesse isso, o que ele faria? Exatamente o inverso. Exatamente o inverso. E eu conheço gente assim, viu? Falando, tem gente assim, sim. Tem gente assim, porque eu conheço uma pessoa que ele era alto funcionário de uma empresa, alto funcionário, de viajar para a Europa, alto funcionário, alto escalão, diretoria, nível altíssimo, tá certo? E ele rejeitou continuar na empresa porque ou ele recebia propina ou ele saía. Ele rejeitou. É possível. É possível, é claro. A funcionária lá que fez a denúncia. É claro que é possível. Evidentemente que é possível. Né? Mas a gente vê a grande maioria. Se a gente disser todos os políticos são assim, mentira. Né? Você tem políticos excelentes.
Como é que é o nome daquele que a gente sempre fala dele? Cristóvão Buarque. Extraordinário, fabuloso. Um cara extraordinário. Educação, entendeu? Fabuloso. Esse projeto do Bolsa Família é dele, mas não como foi instituído, não como foi implantado. É uma outra coisa completamente diferente, entendeu? Então tem gente muito boa. Agora, o que faz a grande maioria? Seu Renan Calheiros e outros, é que eles fazem. Não, eu envolvido? Eu? Isso é coisa política, isso é ataque político, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Ainda cresce o nariz, rejeita coisa, fica fazendo picuinha contra o governo, rejeitando lei e tal. Isto é fruto do egoísmo, isto é fruto do orgulho, isto é fruto da falta de conhecimento, de crença e de convicção na imortalidade da alma. Se esse cara, o Renan é um, e outros que nós conhecemos, se eles tivessem um pingo de conhecimento, um mínimo de conhecimento e confiança nisso, jamais faria isso. O que você ia falar, velho? Baixar um pouquinho? Posso aumentar um pouquinho. Se eu baixar um pouquinho, vai ficar feio. Pronto. Está em 25 graus, tá bom? Quer que eu ponha em 28 para começar a falar? E o Kardec dizia que era bom suar. Então vamos lá. 369. Não lemos o comentário de Kardec, né? Comentário de Kardec da questão 368A. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Olha aqui, o quanto o corpo é pernicioso para o espírito. É por isso que a gente vê, eu conheço gente que desencarnou e apareceu para outros, amigos, né, pessoas que gostavam, apareceu e dizendo, não, estou bem, não tenho mais nada. Não tenho mais nada, estou bem, ó, minha saúde voltou. Isso assim, de imediato, acabou de desencarnar. Você imagina a hora que ele toma posse das suas faculdades espirituais, o que não acontece. Né? A Madame de Girardin, se eu não me engano foi ela, né? Que disse que desencarnou, teve uma sensação muito boa, lembra? Eu acho que lembro na sexta-feira, se não me engano, e falou assim, que o anjo guardião que estava com ela, o espírito que estava com ela, falou, está vendo aquela estrela? Lá que você vai morar. E ela vai para aquele lugar. Quer dizer, imagine o que é o espírito, gente. Nós somos essa mesquinhez que a gente vê aqui na Terra, essa pequenez que a gente vê aqui na Terra. O cara, porque tem 10 reais a mais no bolso, chama o outro disso, daquilo, menospreza, humilha. Por que isso acontece? A gente precisa pensar nisso. Por que isso acontece? É fruto do quê? Exatamente fruto da falta de confiança nas coisas espirituais, é falta de adquirir as riquezas espirituais para mudar as nossas instituições, porque a partir do momento em que o homem tiver esse conhecimento, confiança nesse conhecimento, as instituições mudam. Não vai precisar ninguém fiscalizar a corrupção, não. O homem é suficiente para fiscalizar sua própria consciência. Eu não vou fazer, porque para mim não serve isso. Eu sou um ser imortal, eu vou ter que responder isso. Essa infração eu vou ter que responder no futuro. Então, eu não quero isso para mim, como não quero para mim, não quero para o outro. O que acontece com as instituições? Vão mudar completamente. Vão deixar de ser corruptas para serem honestas. Vai sobrar dinheiro para a educação, vai sobrar dinheiro para a escola, vai sobrar dinheiro para a saúde. Muito dinheiro, muito. Porque, olha, você imagina um funcionário de segundo escalão devolvendo 100 milhões de reais. Gente, vocês sabem o que é 100 milhões de reais? É muita grana, é muito dinheiro. É dinheiro que nós não vamos ver em 10 encarnações. Em 10, trabalhando, em 10 nós não vamos ver. Se juntar, se fizesse uma poupança numa encarnação, daqui 10 encarnações, resgatar essa poupança, talvez nem assim. É muita grana. E um cara de segundo escalão, não estamos falando de primeiro escalão, ministro, não estamos falando disso. Você imagina o que esses caras levam. Quer dizer, essa falta de merenda, a falta de material hospitalar, a falta de infraestrutura. Vocês sabem quanto por cento de estrada no Brasil é asfaltada? Vocês sabem? 17,3% de estrada. E outro dia eu vi esse número como 13%. Eu não sei se é 17 ou 13. A Transbrasiliana, que eu me conheço por gente, que nunca acabou, e acho que nunca vai acabar. Ele foi começado a abrir em 1960. 60, já pensou?
né? Nós só temos aí 55 anos que foi aberta a primeira, e acabaram com mata, acabaram com tribos, acabaram com um monte de coisa, acabaram com a fauna e com a flora, destruíram tudo, né, para não fazer nada, né, para integrar o Brasil. Conversa fiada, integrar nada, porque não tem nada integrado. Fruto de tudo, da falta desse conhecimento que nós temos, né? Gratuito, que os Espíritos deram para nós, gratuitamente, de mão beijada, ó, aqui, ó, é assim, né? Cuide de você, faça parte da solução e não do problema. É o que nós precisamos fazer. Muito bem. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, com a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então, eles estão ensinando aqui que o corpo é uma ferramenta. Quanto mais perfeita for essa ferramenta, maior será a qualidade da manifestação das faculdades espirituais. Quanto mais imperfeito, pior, né, mais dificuldade estará a manifestação dessas faculdades, e muitas vezes até as faculdades naturais, normais, como pensar, manifestar-se, manifestar o pensamento, ver, ouvir, andar e etc., estarão prejudicadas de conformidade com o corpo que o espírito adota para encarnar. 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre desenvolvimento dos órgãos cerebrais e ou das faculdades morais e intelectuais? Olha, vamos ver de novo para a gente poder entender com qualidade. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e ou das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Na pergunta ele queria saber se com um corpo perfeito você vai ter uma faculdade intelectual e moral melhor. Melhor. E maior, mais ampliado. Mais ampliado. É o inverso. É o inverso. O espírito pode ser muito inteligente e não ter como manifestar essa inteligência, e pode também ser muito inteligente e melhorar o desenvolvimento do seu órgão, aperfeiçoá-lo para manifestar essa inteligência. Você vê o físico, o inglês, né? O Stephen Hawking, um cara que ele movimenta a cadeira de roda com a boca. Ele não tem mais movimento nenhum. E de uma inteligência brilhante. Como tantos outros exemplos na humanidade. Vamos lá. 370A. Ficou clara essa última questão? Ficou clara, né? 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é um termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem um princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos no exercício dessa faculdade. O que eu acabei de falar, o que a gente acabou de comentar. Aqui tem um comentário de Kardec que diz o seguinte: o espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições, e se admitirmos, está muito frio para você? E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos,
eles não seriam gênios, e que os últimos dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael. Se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paula, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, um bandido, né? É sinônimo de bandido, de marginal. E não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento. E nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que fazem o bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Entenderam? Não é o corpo que cria aquela aparência de quem é embriagado, de quem é viciado no álcool, mas é o álcool que causa aquela aparência. Então não devemos tomar o efeito pela causa. O corpo não é nada, o espírito é tudo. O corpo é uma ferramenta, basta. Quinto, idiotismo e loucura. Questão de número 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Muita gente pensa assim. Muita gente. Muita gente vai no Pelate, e nós temos aí na nossa história recente da humanidade um sistema político, né, que foram os nazistas, né, que matavam todos esses, né, que eles consideravam inferiores, negros, aqueles caras que andam contra lá, como é que fala? Que mortam barracas, ciganos, prostitutas, judeus, homossexuais, tudo gente inferior. Aí ele toma uma maior volta por cima quando ele faz aquela Olimpíada em que o negro, Owen, não sei o que, Owen, ganha na corrida do alemão, que era considerado, o negro era considerado uma sub-raça. Daí ele não podia fazer nada, porque o cara é norte-americano, né? Ele não podia matar o cara, mas bem que ele deve ter desejado isso. Né? Então não são, não, quer ver, olha, não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mundo sofre por não poder falar. 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Resposta. São os espíritos em punição, que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372A. Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Resposta. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Essa é a diferença. Ficou claro, né? Está bem claro agora, né? Nítido. Espírito é espírito e carne é carne, matéria é matéria. Não tem. A faculdade é sempre do espírito, sempre. Inteligência, tudo, viu? Inteligência, lembrança, memória, sentimentos, emoções, tudo do espírito. O resto são só acessórios.
A mente é acessório, o corpo é acessório, tudo é acessório. Tudo reside no espírito. Nem no perispírito, viu? Nem no perispírito reside nada, absolutamente nada. Perispírito também é matéria, matéria é matéria. É uma matéria mais sutil, mas é matéria. Então nada reside no perispírito. É. Então a gente pode dizer assim, ó, definindo isso que você está falando da seguinte maneira. Matéria é fim. Desculpa, matéria é meio, não é fim. Matéria é meio. Assim como, por exemplo, todos os livros espíritas, sites espíritas, escritos a respeito do espiritismo e tal, são meios e não fim. Como é que as pessoas entendem? Como fim, não como meio. Entendeu? Tudo é meio e não fim. No caso do espírito, corpo e matéria é meio e não fim. Finalidade é sempre o espírito. 372 lá. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem... nós já lemos. Nós temos que acabar de ler a resposta e a comentário de Kardec, né? Tá. Um bom músico, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não o impede de ser bom músico. A comparação de Kardec é muito melhor que a minha. Viu? Muito bem, infinitamente melhor. Porque é realmente isso mesmo. Né? Não dá para fazer milagre. Se ele tem um mau instrumento, como é que ele vai manifestar o conhecimento musical dele? Não tem como. Comentário de Kardec. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são os casos patológicos. E, em tal estado, a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, mais uma coisa que a gente precisa entender aqui, e que está subentendida no texto. Não há espírito doente. É interessante isso? Se você falar isso com um médico, você vai ficar louco, rapaz. É claro que ele é doente, o corpo é doente. Eu não acredito nisso, mas se tiver, ele é doente sim, porque o corpo é doente. E não existe espírito doente. O que existe é corpo doente. Nenhum espírito é louco, nenhum espírito é idiota, nenhum espírito é obtuso, nenhum espírito é burro, nenhum espírito é canceroso, nenhum espírito tem gripe, nada disso. Tudo isso é coisa do corpo com o objetivo de ensinar o espírito, sempre. Mas nunca, nenhum espírito, em situação alguma, é doente. Tem patologia alguma. Ele desencarna, acabou todas as doenças dele. É claro que, dependendo da evolução do espírito, ele vai sentir os reflexos. Desencarna com muita dor, ele pode sentir essa sensação em estado de erraticidade. Até quando ele despertar e tomar consciência da sua situação, essa sensação acaba, passa. Né? Mas, se for um espírito de média evolução para boa evolução, desencarnou, zerou. Acabou o problema. Não precisa ficar em colônia fazendo tratamento, né? Não. O máximo que ele pode fazer é usar um perfume em vez de colônia, né? Para ficar cheirosinho e tal, é aproximar de uma anja aí. Sempre tem uma anja, né? Para a gente se encontrar. Vamos lá. 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Resposta. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Então, a gente pode entender isso aqui da seguinte maneira. Na realidade, esse sofrimento não foi imposto. Não como a gente entende imposição. Tá? Porque eu posso chegar naquela porta, trancar aquela porta para fora, impor a vocês ficarem aqui dentro. Isso é uma imposição, não é? Contra a vontade.
Isso é uma imposição, né? Impor alguma coisa é fazer algo contra a vontade de alguém. Deus nunca faz isso. O que acontece é, o espírito sabe que precisa passar pela adversidade, porque em outras encarnações, tem compromisso de outras encarnações, ele atinge um estado tal de moralidade que ele fala, bom, eu preciso resgatar aquele problema porque está me incomodando. Quando a gente tem um sentimento de culpa, a gente não tenta resolver. Por que a gente tenta resolver? Seja lá uma rusga com alguém, uma inimizade, um problema qualquer, a gente não procura avidamente resolver, e quando a gente resolve, bom, tirei 1000 quilos da minha cabeça. Não é assim que a gente se sente? Para o espírito é pior ainda, é 1 milhão de vezes pior, porque o sentimento de culpa é intenso, 24 horas por dia, não para um segundo. Então, o que ele faz? Bom, eu preciso resolver esta mancha no meu espírito, que está lá na encarnação tal, ou nas encarnações tais, há tantos anos atrás, eu preciso resolver isso. E ele pede uma situação dessa ali, como um cretino, como um idiota, né? Aonde ele vai pensar normalmente, raciocinar normalmente, e não pode, não tem condição de se manifestar. Você imagina o sofrimento do cara dele? Sim, é a oportunidade que ele mesmo pede e que é concedida pelo Criador, se ele tiver condição, porque o Criador jamais concederia uma situação como essa que ele não tivesse condição de vencer. Aonde ele vai ser consequência. Como? E que não deixa de ser consequência. Evidente, é claro que é consequência, não tem dúvida, né? Mas jamais ela vai ser imposta, do tipo assim, vai lá e vai ter que passar por isso que eu estou te mandando. Não é isso. Não acontece, e não poderia ser assim, porque como é que você vai poder pegar uma criança e falar para ela, resolve essa equação de segundo grau, uma criança de primeiro ano, de jardim, de pré-escola? Não tem como. Ela só vai poder resolver a partir do momento que, lá pela 8ª série, 7ª série, se ela fez um bom colégio, né? E se ela se aplicou, ela vai ter condição de resolver. Se ela não resolver, vai ser por má vontade. Aí é outra situação. Má vontade, displicência, omissão, tudo isso custa caro para nós. Né? Custa para qualquer um. É isso? Traz sabores, traz tristeza, traz derrotas na vida da gente, tudo mais. Né? Mas quando a pessoa sabe, ela tem condição, é claro que o Criador chega falando, ele está pedindo, porque ele sabe que ele precisa, se os bons espíritos, os espíritos superiores entendem que ele tem condição de vencer, permitem, o Criador permite, a lei permite, que ele vai reencarnar dessa maneira. 373A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Não é sagaz a pergunta de Kardec? Não é inteligente? Porque o cara fala isso para ele no anterior, ele dá um toque, né? Ele dá um toque. É uma expiação imposta, o abuso que tenham feito de certas faculdades. Cometeu o abuso lá atrás. Um cara extremamente inteligente, que nem a gente vê, eu não vou citar nem nome, nem lugar, porque não interessa, mas a gente sabe que em determinados hospitais oncológicos, o cara precisa de 20 radioterapias, o cara recomenda 40. Em nome do lucro. O que ele fez? Abusou da sua capacidade e abusou da sua inteligência. Vai ficar marcado indelevelmente na sua consciência. Vai passar uma encarnação, 2, 3, vai chegar um momento que ele vai ter que resgatar isso. Muitas vezes, dessa maneira, dependendo do que ele fez. Um homem, a semana passada, com 72 anos de idade, um médico, fazendo aborto na clínica dele. Fazendo aborto. E ele já foi preso não sei quantas vezes, se não me engano, 20 vezes. Há mais de 30 anos que ele é preso cometendo a mesma coisa. 30 anos fazendo a mesma coisa. Do que ele está abusando? Da sua inteligência, da sua capacidade. Teve o caso do abuso das mulheres, né? Também recentemente, agora que ele só quis foi preso. Aquele senhor lá também, né? Teve um caso de abuso, ele já estava lá com seus 60 anos também. Então, 46 anos. Aí as mulheres resolveram, as mulheres de classe média alta, resolveram fazer a denúncia, aí uma foi no embalo da... tá, você está falando do cara que estava morando na Argentina, no Paraguai, não sei aonde. Paraguai, não sei aonde,
como é que é o nome dele? O cara conhecidíssimo aí no meio, o cara era muito rico e tal. Bom, de qualquer maneira, esses caras vão ter que se reaver com a sua consciência. Mas um cara como esse, que você está citando, que eu não lembro o nome dele agora, tá? Ele, muitas vezes, não tem condição na próxima encarnação de resolver uma coisa como essa. A moralidade dele não alcança. Então ele vai ter que ter mais uma, até que lá na frente, inteligência e moralidade se encontrem para que ele comece a pensar e avaliar o que ele cometeu lá atrás. O que vai acontecer? Ele vai começar a amadurecer essa ideia, 1, 2, 10, 15, 20 encarnações, amadurece essa ideia e pede para resgatar. É assim que acontece com todos nós. Quer dizer, pode também não acontecer, se nós tivermos a sabedoria de viver com qualidade moral suficiente, necessária. O espírito pode adiantar-se na sua evolução. Já resolvendo as coisas boas. Exatamente, resolve já. Não comete as atrocidades, não comete as burradas. Sabe o que vai fazer burrada? Não faz. Seja prudente, né? Jesus não falava isso? O homem que era prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as águas, vieram os tufões, os ventos e tal, e a casa permaneceu erguida. Um outro, que não era tão prudente assim, construiu sobre a areia. O que aconteceu? A casa ruiu. É disso que ele falava. Que nós temos que fazer isso com a nossa vida, né? A maioria das pessoas agem por impulso, né? Vai numa loja, né? O que acontece? Ah, é muito bonito, tem que ter isso aqui. E às vezes tem que ter nada, né? Ele vai no mercado comprar comida na hora do almoço. O que acontece? Compra o dobro do que precisa. E está com fome, ele compra porque está com fome. Não é assim? Então nós agimos muito por impulso. Eu falei para minha filha, estava conversando com a Luz, falei para ela, filha, gastar dinheiro é simples, não tem ciência. Você pega com uma mão e dá com a outra. E qual esforço que precisa? Nada, nenhum esforço. Agora, administrar dinheiro é uma outra situação. Exige ciência, exige conhecimento, exige bom senso, exige raciocínio, exige tudo aquilo que o homem precisa ter para gastar somente o necessário. Muita. Essa é a realidade. Tem gente que ganha muito e não tem nada. O outro ganha muito menos e tem tudo. Ah, mas o outro é morrinha, não vive bem. Conversa, velho. Vive sim. Só que ele vive dentro dos parâmetros dele. E ele consegue conquistar. A conquista se dá por essa razão. Porque a pessoa sabe viver. Né? E é exatamente isso que acontece com o espírito. Na economia espiritual, não muda muito da economia financeira. A economia do espírito é a mesma coisa. Faça de conformidade com o que você amanhã não se arrependa do que você está fazendo hoje. A economia diz a mesma coisa. Se você gastar mais do que você ganha, o que vai acontecer amanhã? Derrocada, cara. Você vai ficar devendo para Deus do mundo. Vai ser problema para a sua vida. Não é? Ah, mas eu quero. Peraí, querer é uma coisa, poder é outra. Eu quero, posso. Exatamente. Devo, quero e posso. Eu diria, posso, quero e devo. Meu modo de pensar. Entendeu? Que a primeira coisa que acho que o cara deve perguntar, para qualquer circunstância da vida, posso? Se a resposta for sim, devo. Se a resposta for sim, quero. Se as 3 respostas forem sim, é útil, é verdadeiro. Então, equação fechou, faz. Mas o que a pessoa faz? Vai no impulso, pum. Aí ela fala, nossa, rapaz, que burrada. Aí é tarde, né? Aí, como diria na década de 60, 70, Inês é morta. Eu lembrei, o pessoal do Jambu não conheceu o doutor Zé Luiz França Pinto, né? Era um médico extraordinário. Eu sempre ouvi falar muito bem. Eu tive contato. A minha irmã mais velha, ela já nasceu bronquite, né? E era assim, 2 da manhã ela ficava roxa. E minha mãe sabia tudo, era a casa dele, fazia o tratamento com ele, batia lá na hora. E ele saía. Ai, doutor, não tem problema, traz ela. Podia ser a hora que fosse. E não cobrava consulta, nem nada. E o médico mesmo, que não tinha esse negócio de virose, vai fazer exame, não. Ele já olhava, ele sabia. Ele
dele, não é rápido de diagnóstico. Por outro lado, era o médico que passou fazendo aborto, todo mundo sabia disso. E eu sempre ficava pensando, poxa, mas tem esse lado, porque eu me lembro, se fosse atendimento ao SUS, ele chegava às 6h30 e já começava a atender, não se atrasava. Os outros saíram O último a sair, então todo mundo lá, não importava se era rico, se era pobre, quem era, venha na minha casa a qualquer hora, porque no consultório dele, no hospital, mas aí do outro lado fazia aborto. E também, além dos filhos legítimos, os filhos adotados. Como entender? Por isso que Jesus, muito sabiamente, disse, não julgueis. A gente não tem condição de julgar. Quer dizer, um homem que tinha virtudes e defeitos. Cabe a Deus julgar. Né? Quem vai ter que, se alguém tem que se haver com os defeitos dele, é ele mesmo. Né? E certamente, se alguém tem mérito, nesse caso, é ele também. É claro que vai ser pesado os méritos, vai ser pesado os deméritos, e daí a economia espiritual vai chegar ao resultado. Tem a questão também da intenção. Nesse caso, explica, mas não justifica. Explica, mas não justifica. São pessoas que foram lá para fazer aborto e perguntaram, você tem certeza que você quer? Diz que ele fazia, perguntava a pessoa, tem certeza, é isso, né? A gente, olha, é até bom a gente não prosseguir com esse assunto, porque é uma pessoa conhecida, nós citamos nomes, eu não gosto muito de citar nome, porque é perigoso. Mas, de qualquer maneira, é o que falaram. Explica, mas não justifica. Essa é a minha opinião também. Não estou aqui julgando, né? Mas eu só citei o caso dos médicos, por quê? Porque ele falou aqui que normalmente são gênios. E se são gênios, a gente sempre usa a palavra gênio para a gente ter muita inteligência, né? De capacidade intelectual. E tem muita gente assim, gente de gênio, com virtudes, capacidades manuais, né? Gente que manipula objetos, que faz de um lixo, faz coisa bonita. Né? Gente que tem muita capacidade na área técnica, na área de informática e tal, mas são indolentes, não trabalham, não produzem. Tem tudo isso, quer dizer, o que adianta essa versatilidade, essa capacidade, se a pessoa não usa para produzir? Né? É preciso fazer isso. Então, agora, cada um se arda com seus problemas. Né? Cada um se arda com com as suas responsabilidades. Eu vou responder pelas minhas, e cada um responde pelas suas. Por isso que Jesus sabiamente disse, não julgueis. E a gente não deve julgamento. Vamos lá. Sim, o gênio torna essas vezes uma desgraça, e nós não estamos nessa aqui, né? É uma expiação imposta, o corpo de idiota, então, pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Sim, o gênio torna essas vezes uma desgraça, quando dele se abusa. Aí vem o comentário de Kardec a esse respeito, que diz o seguinte: a superioridade moral... Oi? Não, o comentário de Kardec não. Nós temos a resposta. Ele diz o seguinte: a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, e uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego é dos olhos. Bem claro, né? Fica bem claro, o comentário de Kardec não deixa aqui a menor dúvida. Vamos lá, 374. O idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Aqui é que realmente mora o sofrimento do cara. É aqui que está o sofrimento do cara. Porque a gente olha para um cara desse. Você já foi nas casas do André Luiz? Quem é que já foi nas casas dele? Nunca foram? Vocês têm que ir, gente. Vocês têm que ir. Porque lá é que a gente vê isso aqui, ó, em loco. E vê assim, ao vivo e em cores.
Gente com um corpinho desse tamanho, cabeça desse tamanho, dá 2 vezes o tamanho do corpo. 2 vezes o tamanho do corpo. É impressionante. É impressionante, você vê coisas ali, aberrações ali, que você fala, não. E família abandona, todo mundo abandona, fica lá nas casas do Velho Luiz e eles cuidam lá, eles têm um trabalho ali social muito importante, né? Então é ali que a gente vê em foco, na realidade, como a coisa funciona. E esses espíritos, a pergunta de Kardec é se eles têm consciência do seu estado. Como é que eles estão ali? Porque você olha para a pessoa, você olha para o encarnado, você olha para aquele corpo disforme, desproporcional, não sabe o que está acontecendo. A impressão que dá, né, que a gente tem. Diz, não, sim, muito frequentemente. Tem consciência, sim. Compreende que as cadeias que entravam no seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Ele sabe o que está vivendo. E se eu não tivesse consciência também, não seria serviria para nada. Não seria didático. Né? O cachorro não tem prova nem expiação. Os animais não têm. Não vivem provas e expiações. Sentem dor. Mas não existe a prova e a expiação do cachorro. A encarnação dele ainda não chegou nesse momento. Por quê? Porque o animal não tem senso. Ele não sabe discernir o bom do mal, o ruim do bom. Isso é que faz a diferença entre nós e eles. Quando você chega na fase nominal, é porque você atingiu a maturidade necessária para ter senso, para ter discernimento. Hã? Ciúme. Eles podem manifestar sentimentos, eles manifestam decisões, eles manifestam preferências, mas eles são espíritos, vontade, eles são espíritos em evolução. A gente não pode dizer que a vida, para eles, a vida material, tem o mesmo valor que tem para nós. Eles precisam de milhares, se não milhões de encarnações para chegar perto de atingir a fase luminal. Eles estão muito, infinitamente distantes. É claro que ali você percebe nitidamente que existe um espírito em evolução. Existe ali um que a gente pode chamar, os espíritos chamam de princípio inteligente. Né? Eu acho que mais apropriadamente nós podemos chamar de espírito. Né? Só que com a diferença grave de que eles estão numa fase em que eles estão acordando, vamos dizer assim. Eles estavam num sono profundo, estão acordando, aos poucos estão ensaiando para a vida, acordando para a vida. O espírito só vive realmente no homem. Sem ciúme da minha mãe, eu falo que é o lugar certinho, porque nós levamos todas sem ciúme da minha mãe. Na realidade não é bem ciúme. O animal, na cabeça dele, ele é dono da casa. Ele é dono da casa. Ele é dono da casa. Ali é tudo dele. É território. O animal, especialmente o cachorro, ele é territorialista. Né? Como os outros animais são. O leão, o tigre, enfim. Né? Eles são territorialistas. Então, na cabeça dele, ele é dono de tudo e ele elege alguém. Alguém da sua preferência. Por exemplo, a Pituca. Quem comprou a Pituca fui eu e a Lu. Nós fomos lá numa lojinha, no pet shop, e vimos o animal, a Lu gostou. Pô, é esse aqui, pai. Né? Essa fêmea aqui. Como é que ela vai chamar? Pequenininha, Pituca. Quer dizer, a Lu pegou ela a primeira vez e eu dei o nome. Ela elegeu a Yara. Aonde a Yara vai, aconteça o que acontecer, ela está atrás da Yara. Então, eles elegem. Se a Yara estiver com ela no colo, se aproxima da Yara. Se aproxima, só se aproximando, só fazer mais nada. A Lu não. A Lu nem tanto, eu também, ela não me ataca. Né? Mas se aproxima o estranho da Yara. Então não é ciúme, ele é dono. E daquilo que ele é dono, do seu território, ele marca e protege. Já viu que o cachorro, antes de urinar, ele cheira, mesmo na casa dele? Só tem o cheiro dele, às vezes. Ele está sozinho ali, mas ele cheira. Porque ele marca o território com o seu cheiro. Se ele comprar uma casinha nova para ele, ele não entra até aquela casa pegar um cheiro perto do cheiro dele, alguma coisa próxima do cheiro dele, ele se sente incomodado. Porque ele é territorialista, tem que estar com o cheiro dele, as coisas dele. Né? É desse jeito. Então, seria assim, um ciúme de segundo grau, vamos dizer assim, um ciúme de terceiro grau. Entendeu? Ainda não chegou na fase do ciúme, porque ciúme é uma coisa, um processo de inteligência, né? Que acaba gerando uma desinteligência.
Entendeu? Porque o ciúme é um sentimento que descende diretamente do orgulho, do egoísmo, do sentimento de posse. Né? O cachorro não tem isso. O cachorro não tem isso. Então vamos lá. Dá tempo de ler mais uma ainda. A 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas, encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Entenderam a resposta do espírito até agora? Quando o espírito está em estado de erraticidade, ele age diretamente sobre a matéria. Quando ele está encarnado, ele só vai agir sobre a matéria em função dos seus órgãos. Ou seja, se a mão obedece aquilo que ele pede para a mão, ele consegue fazer aquilo que a mão, o que ele deseja com a mão. Se a mão não obedece, negativo. É isso que ele respondeu. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo e etc. Imagina agora se os órgãos que presidem os efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. É fácil. E fácil será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, terá perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Então, o louco tem também consciência, como espírito, daquilo que está lhe acontecendo. Parece que não, né? Mas tem. Ele tem consciência. Ele não consegue manifestar os seus sentimentos, às vezes manifesta, ele não consegue manifestar o seu raciocínio, né? Mas ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe tudo que está ao seu redor, ele entende tudo, vê tudo, percebe tudo. Só não consegue manifestar por quê? O aparelho, o órgão que deveria lhe servir de aparelho, não funciona adequadamente. Defeito, exatamente isso. Você compra um computador que o HD não armazena nenhuma informação. Então, por mais informação que você jogue lá dentro, você vai ficar sem nada. Né? É mais ou menos por aí. Tá? O aparelho está com defeito. Né? O que é mais importante? Você ou o aparelho? O aparelho, o computador. Né? É menos importante que você. Para o espírito é a mesma coisa. O que é mais importante? Você ou o corpo? O espírito ou o corpo? É claro que é o espírito. O corpo é apenas uma ferramenta. O cara é louco? Ele está louco, ele não é louco. Temporariamente naquela situação, mas certamente desencanou, cumpriu a sua tarefinha e tal, vai encarar num outro corpo bonitinho, arrumadinho, certinho, vai ter um raciocínio lógico, natural, normal, como qualquer outra pessoa, desde que ele se reaveja com as suas responsabilidades. Nós estamos na 375A, né? Vamos anotar aqui 375A para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 9/3/2015. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem um tempinho ainda. Temos 3 minutos ainda, 4 minutos para as 9 horas. Sr. Luiz, essa semana que nós comentamos, não sei se foi nos estudos ou sexta, o senhor disse que quando a gente tem um conhecimento, a gente fica mais apurado a ver no modo espírita, né? De entender as coisas. Sábado, a minha mãe me contou também, ela estava triste com uma amiga desde a infância, de quando morava junto em fazenda ainda. Foram visitar um parente numa cidade próxima que tinha sido esfaqueado. Ela, o marido, o bebezinho e mais gente que estava no carro.
Na volta, por imprudência do marido bêbado, capotou. Morreu a mulher, amiga da minha mãe, o marido, mais 2 pessoas que estavam no carro. O bebezinho de 11 meses voou para fora do carro e está vindo no hospital. A minha mãe disse que se ela tivesse filho, quando a minha mãe teve a minha irmã, era para ter filho mais velho de 30 anos já. E ela nunca conseguiu engravidar. Há pouco tempo ela fez tratamento em Assis, que era esse bebezinho que eles tinham engravidado. E o neném sobreviveu no hospital. Falei, mãe, isso não é coisa de Deus, como é que não vai ser? Claro, evidente, determinação divina, né? E quando não chega o momento de desencarne do espírito, a gente vê aí na televisão, nos noticiários, até acho que foi sexta-feira, ou sábado, uma coisa assim, acho que foi sexta-feira passada, um bando de marginais num veículo, cortando um caminhão, eles iam fugindo da polícia, cortando um caminhão pela direita. Ele encosta na roda da cabine, da frente do caminhão, e o caminhão perde equilíbrio e deriva um pouco para a esquerda. Eu acho que o motorista deve ter puxado o volante, ele tomba em cima do carro. Eu não sei se vocês viram, mas quando eu vi o acidente, bom, ele tomba, vamos supor que o veículo fosse esse, é uma carreta comprida de 20 e poucos metros, 25 metros, ele toma e começa a pegar aqui do meio para frente. A massa, veja aquela folha do meio para frente, um pouco menos do meio, quase perto do teto, da parte de trás do teto para frente, a massa vai virando aquela folha no chão. Eu falei, bom, no mínimo, ali morreu todo mundo que está ali dentro. Ferimentos leves. 4 marginais. Ainda desceram do carro trocando tiro com a polícia. Quer dizer, é interessante a gente observar isso do ponto de vista espírita, do raciocínio que os espíritos mostram, né, como eles mostram a vida, de que maneira eles mostram a vida, né, de que maneira a gente deve encarar um fato como esse. Né? Porque o cara pode encarar da seguinte forma, bom, desígnio do Criador, tem que ficar na carne para passar por experiência e adquirir conhecimento e evoluir. Pensamento espírita, né? Visão espírita de uma situação. A outra visão, sorte. Não morreu por sorte, ou seja, a visão do materialista. E a visão do pessimista? Se fosse uma pessoa que prestasse... Né? Entendeu? E não é não, faz parte das leis do Criador. Lei de causa e consequência. A gente não sabe, diz que foi ferimento leves, mas a gente não sabe que consequência esse acidente vai ter no futuro para eles, né? Ou qual vai ser a reação desse ato, a consequência desse ato no futuro para esses 4 ou 5 marginais que estão dentro do carro. No caso, pela imprudência desse pai, eles... Claro, evidente, sem dúvida. Na realidade, quando a gente fala responde, não é que o cara vai desencarnar, vai ter lá uma mesa com um juiz togado, né? Com o meirinho chamando ele para responder, nada disso, entendeu? O que acontece é o seguinte, o espírito desencarna, né? Ele vai se ver em estado de erraticidade, numa situação de sofrimento, muitas vezes isolado, vai ver espíritos felizes, ele vai perceber isso. Espíritos felizes, vivendo bem, alegre e tal. Né? E ele vai viver isoladamente numa situação que vai lhe trazer constrangimento, vai lhe trazer tristeza, vai lhe trazer sentimentos que não vão ser agradáveis para ele. Né? E vai ficar naquela situação até o momento que ele comece a refletir a respeito da sua encarnação. Das coisas que ele fez, dos problemas que ele provocou, dos desastres que ele provocou, quais foram as consequências dele. Aí ele retoma a sua vida espiritual. A partir daquele momento, quando ele começa a raciocinar a esse respeito, quando ele lembra de Deus, os espíritos vêm em socorro. Aí ele começa a refletir e fazer todo um processo de retrocesso das suas encarnações passadas e tal, fazer uma avaliação. E nessa avaliação ele começa a ter que responder para a sua consciência as coisas erradas que fez. Esse é o processo, sabe? Você não responde para ninguém. Você vai responder para a lei de Deus, porque a lei de Deus ela está escrita na nossa consciência. Entendeu? Poxa, o que eu fiz com a minha encarnação? Joguei minha encarnação fora por bobagem. Se eu tivesse tido um pouquinho de bom senso, um pouquinho, não faltava muito, um pouquinho de bom senso. Essa é a imposição.
A lei está dentro de nós. Como a lei está dentro de nós, você não precisa responder para ninguém, você responde para a própria consciência. É a mesma coisa, ó, já aconteceu um caso aqui. O que é isso, velho? O que foi, velho? Fala. Hã? Ah, tá. Espiritismo em linguagem fácil. Depois eu vou ler com calma aqui para poder falar para o pessoal. Mas o que eu queria dizer é mais ou menos a mesma coisa com um rapaz que procurou esta casa uns 2 anos atrás. Ele morava numa rua aqui em Jaú, em frente à casa dele tinha uma moça muito bonita e tal. Ele saía de casa, a moça paquerava ele. Casado, pai de filho, 1 ou 2 filhos e tal. Ele saía, a moça paquerava ele. Bom, o que aconteceu? Cabeça frouxinha, saiu com a moça. Teve lá uma fé com a moça lá, um caso com a moça, e a esposa descobriu. O que aconteceu? O cara veio aqui desesperado, ele queria recuperar a família dele de qualquer jeito, os filhos dele de qualquer jeito, queria recuperar a esposa de qualquer jeito. Quer dizer, o que faltou para ele? Bom senso, um pouquinho de bom senso. Um pouquinho só de bom senso. Eu conheço, como viajante, porque o viajante ele é considerado pelo patrão uma boa vida remunerada. E pela mulher, um malandro que viaja para tudo quanto é lugar. Né? Normalmente o viajante é considerado assim. Né? Graças a Deus, eu acho que por experiência de outras encarnações, que não deve ter sido nada que prestasse outras, mas por experiência de outras eu nunca fiz isso viajando. Mas conheci gente que fez isso e só rodou, só teve problema. Por falta desse bom senso, dessa visão um pouco mais madura da vida e das coisas. Porque quando o cara perde, aí é que ele sente. Imagine este sujeito que veio pedir ajuda aqui, desencarnado. O que ele devia fazer? Imagine esse sujeito desencarnado, pensando no que ele fez, no que ele poderia não ter feito, né? E vivendo um problema como esse. Quer dizer, aí família fala mal, parentes falam mal, os amigos falam mal, enfim, acaba virando, né, conversa na boca de todo mundo, e todo mundo, ninguém fala bem, porque o cara faz uma coisa dessa, ele é altamente criticado. Né? E assim vale para tudo na vida, e vale para nós também como espíritos encarnados, porque vai chegar uma hora que o espírito vai ter que se haver com a sua consciência. Em se havendo com a sua consciência, ele vai ter que responder para si mesmo, e deve ser muito dolorido. Né? Você fala, eu tive as ferramentas na mão, eu tive o recurso, estava na minha mão, era só eu ter um pouco de bom senso, um pouquinho de tranquilidade para poder lidar com a minha própria existência e melhorar muito, e não estar passando por isso agora. Quer dizer, é isso que falta para nós, ter essa tranquilidade, sabe, essa confiança em Deus, essa confiança em si mesmo, porque as pessoas não sabem e não acreditam que podem. A pessoa vai na onda, porque a Globo diz assim, usa camisinha. Pode, não tem problema. CPP. SPP. E agora tem os chamados filhos do funk, sabiam? Não ouviram falar isso? Filhos do funk. São meninas de 10 a 14 anos que vão nesses bailes funks e durante o baile chegam a ter 3, 4, 5, 6, 7 parceiros. Às vezes, numa música tem 2 parceiros. Numa música. Não acaba a música até o segundo. Tá faltando alguma coisa, não tá? Hã? Falta alguma coisa ou não? Porque essa menina de 10 anos, com 20, ela vai estar podre. Ela vai estar totalmente infectada por doenças sexualmente transmissíveis, se não por AIDS e por outras coisas. Olha o que nós estamos criando, gente. Olha aqui. E nós somos responsáveis por isso também, viu? Nós estamos nos omitindo. Hã? Faltando. Está faltando a gente resgatar aquela qualidade familiar que nós tínhamos há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. O sujeito era pobre, mas eu sou pobre, mas eu sou honrado. Eu tenho honra, eu sou trabalhador. Eu sou um pai de família. Filho meu anda na linha. Olha, aquele aluno não deu Um ferro na cabeça da diretora. Bom, 9h10, gente. Vamos encerrar, senão a gente vai continuar o resto da semana falando isso tudo. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento
mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor, e dá-nos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E auxilia-nos, Senhor. Envia-nos os teus bons espíritos para que eles possam nos inspirar bons pensamentos, a fim de que possamos dignificá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.